Se ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça. Roda a vinheta. Proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode queimar. Mas não adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, nela dou um beijo com empolgação. O beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode queimar, nem bombeiro pode apagar. Beijo que eu dei nela assim, nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim, sigo incendiando bem contente e feliz, nunca reparando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar. Sim, 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 amigos. Estamos aqui para um Notícias de Quinta, o único programa que vai ao ar meio-dia 34, 1, 2, 3, 4, para comentar sobre as notícias de quinta, todas as sextas. E ao meu lado, dessa vez, temos o Arthur e o Felipe. De volta. Aí que tinha sumido nos últimos tempos. Muito bem. O melhor foi o seguinte, cara, eu recebi tantas mensagens de melhoras e de receitas para negócio que eu não tinha. Não tinha. E de não volte. Eu recebi E de não volte. tanta até simpatia eu recebi. Tá podendo sentar já, bonitinho? Tá, Olha só, eu tô de bem aqui, eu tô preocupado com a cadeira, né? Mas falar a cadeira de novo tá com problema. Então... muito bem. E aí, Trielli, hoje, quem não compartilhar esse vídeo? Então, quem não compartilhar esse vídeo hoje vai estar jogando bola com o croata, e aí vai estar ganhando o jogo, vai perder, e quando for bater o pênalti, a bola vai bater no travessão, bater na cabeça de novo, o cara vai desmaiar, e aí vai morrer, né? Morrer. E é isso. Essa música eu conheço. Bom. É proibido fumar. É isso aí. Só não sei... Acho que é Rita Lee, né? Não, isso aí é Roberto Carlos. Roberto Carlos. O nosso Roberto rei. Carlos. É que o Skank gravou também, né? Mas foi o isso rei mesmo, Roberto. sei lá, acho tava que- na minha cabeça que era alguém. E a Rita Lee também deve ter cantado em algum momento. Não sei porquê, Provavelmente, mas tava na minha cabeça. Provavelmente. Muita gente gravou essa música. É uma música do terceiro disco, se não me engano, do Robertão. Robertão dispensa apresentações, né? O rei teve essa fase Iê, 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 que eu acho a mais legal, a fase rock and roll dele. Depois ele fez umas coisas mais românticas e tal, que tem coisa legal até, mas aí tem aquela coisa bonita, coisa da gordinha, né? Teve do caminhoneiro. A da gordinha é meio forte. Mas tem músicas boas. As do caminhoneiro tem umas boas também. Tem boa. Mas enfim, o Robertão tem uma carreira assim, ninguém acerta sempre, 100%, ainda mais uma carreira com esse Tão extensa, tempo, né? E é o rei, eu gosto muito dele. A gente falou sobre ele semana passada e alguém comentou, e é verdade, o negócio do trem, nem sempre o acidente de trem é com o trem andando, né? A gente foi meio tongo, porque ele tava brincando com um trem parado e o trem começou a andar. Não sabia. E aí que deu... Foi. Dizem que ele tem toque, né? O rei. Tem. Quando ele anda, faz toque. Que sacanagem. Eu vi o programa e falei, esse pai do rei eu não vou deixar passar. Não sei se o rei consegue correr com a perna que ele tem. Aí já pegando aí o toque-toque, juntando aqui com nossas notícias, a nossa abertura é o seguinte: correr para pegar ônibus reduz risco de morte prematura.
Então, a minha notícia... Bom, a gente vai falar depois, eu já faço o link. Mas correr para pegar ônibus, isso é clickbait, né, que os caras fazem, porque o que tá na notícia lá é que você fazer pequenos exercícios assim são bons para... Pequeno assim, mas pequeno exercício porque ele levanta a sua... rapidamente, né, o lado cardíaco, só dá um tiro e para, né? Então são vários pequenos tiros ao longo do dia. Agora, mas hoje... é clickbait, só pode ser, não é possível. Hoje eu posso dizer que se depender da minha infância e adolescência, infância nem tanto, mas da minha adolescência e jovem adulto, eu não morro tão cedo assim, porque eu corri atrás de ônibus, bicho. Eu também morei no Rio, né? O Rio, no ônibus, você só corre atrás do ônibus, porque o ônibus não para, eles aceleram. Eles aceleram, cara, quem tiver que sair, sai, quem tiver que entrar, entra, tem 3 segundos de entrada ali, entendeu? Bem carioca isso. Bem carioca. E aí da gente, eu acho que eu enfim. só aprendi a andar quando eu devia ter uns 13, 14 anos. De Antes disso, eu só corria. É mesmo? Não, andar. Eu só corria. Bom. Eu só corria. Busão no Rio é isso. Eu achava muito devagar andar. Sempre achei essa coisa muito devagar de andar. Corria. Pô, Sempre tava correndo. Hoje no Rio você tem que entrar com ele andando, sair com ele andando, ele desacelera. Saber que tá lotado, entendeu? Correr de bala perdida. Correr de bala perdida, trombadinha. saber qual... Já entrar no ônibus, já sabe se vai ser assaltado ou não, então já tem que ter essa malandragem, entendeu? E aí de você que... Se você falar com o motorista, que ele não gosta de conversa, ele não gosta de bater papo, né? E pequenos exercícios tem vários, né? Tem vários. Vocês falam tanto do homem muriçoca, dizem que faz bem também esses exercícios. Mas aí tem que fazer com performance, né? Performance. Já 43, já. Né? Mas é isso. Então, motoristas, ônibus no Rio é sempre um perigo. Aqui em São Paulo, eu já andei, é bem mais civilizado, entendeu? Eles também não gostam de conversar porque eles gostam de ir direto ao ponto, mas... Ai, meu Deus do céu. Que ponto chegamos com essas piadas. Mas eu tava com saudade das piadinhas. Um abraço pro Carlão, que performou muito bem aqui. Com o Carlão, sensacional. Só contou essa história da hemorroida que não tem... Aí vocês se entendem. Mas, Kim, você sabe que eu tava falando com um amigo ontem, aqui na panela, que... Eu já andava de ônibus, olha como os tempos eram diferentes, em Santos também, né? Com 7, 8 anos eu já pegava ônibus sozinho, cara. Hoje é impensável. O meu filho com 13 eu já fico meio cabreiro, porque São Paulo, sabe como é que é, né? Mas mudou completamente. Realmente ficou perigoso doido, mesmo, né? Não é mais só que virou mimimi. Não. É porque realmente a coisa saiu de controle. Não, né? cara, em Santos, eu pegava o trolebus, que era aquele ônibus elétrico, eu sou velho, né? Aquele ônibus elétrico ainda. Falou tanto do Elon Musk, eu já andava de ônibus elétrico. E era uma tranquilidade, o motorista me conhecia, tipo, era um... Então, agora é o seguinte, quem correr atrás do ônibus vai viver mais. Vai viver mais. Segundo Corra atrás do ônibus. Foi o Globo, né? Sim. Chupa Elon Musk também, né? Foi o Globo, não foi? Que escreveu essa Globo. matéria? Acho que foi. O Globo. Chupa Elon Musk, que nunca vai andar de ônibus e vai morrer cedo. Chupa Elon Musk. Falando ainda de corridas, o Estadão nos revela que o jogador que mais correu até agora, o Brozovic, que é da Croácia, tem 30 anos e é fumante. Aí. Olha aí. Foi esse o link da música aí que eu coloquei. Eu toquei a Proibido Fumar por causa dele. Olavo tem razão, mais uma vez, é isso? Olavo tem razão. Agora, essa matéria é de uma caralice, como sempre, Estadão, né? Porque, na verdade, o cara não é um fumante. Ele, de vez em quando, fuma um charutinho, óbvio, né? Então, ele não é um fumante daquele que fuma Marlboro, aquelas paradas todas, entendeu? Não é. Aquele fumante tipo Olavo também, tipo né? Olavo, Não é. O cara fuma um charuto, eventualmente. Não é. Isso aí mais Olavo tem razão, né? Tem razão. E é aquela velha história, né? É que nem quando falam dos roqueiros, Jimi Hendrix, nossa, muito louco, morreu. Primeiro que ele não era tão doido assim. Na época todo mundo usava algumas coisas, mas ele não era dos mais malucos. Mas, nossa, ele tocava muito porque as drogas abriam a percepção. Não, apesar da droga, ele tocava muito. Aquilo é o que sobrou, né, da droga. E aí é a mesma coisa, o cara, imagina se não fumasse, ele podia correr mais ainda. Agora vai ter gente reclamando nos comentários porque fala que realmente cigarro não tem problema nenhum pro pulmão e não sei o que. Sempre vai ter. Mas eu vou te falar uma coisa que eu vi na minha casa. O meu pai era fumante, daqueles veteranos. Antigamente, inclusive,
para quem não se lembra, nas companhias aéreas tinha uma área de fumantes não Sim, fumantes. Podia sim. fumar no avião. No cinema, cara. Mas antes tinha o fumo ar. E ele não tava nem aí, ele fumava aquele benço mentolado, verde e tal. Cara, e realmente o que aconteceu? Ele não teve um problema no pulmão, não foi pro pulmão. O que ele teve foi que a nicotina afinou as artérias, né? Mas não foi pro pulmão. Então, realmente... Claro que a gente Estranho. sempre, críticos dessa ciência com S, né, moderna, a gente sabe que sempre é 2 pés atrás para essas coisas, porque realmente tem gente que tem propensão e tem gente que não. É como o Sim. alcoolismo, né? O cara nunca tomou um álcool na vida, o cara, se ele tem a propensão, ele começa a beber, ferra tudo. E um cara que bebe sempre, todo dia... e nunca, igual meu avô. Nunca se viciou. Não, mentira, mas um cara que bebe eventualmente, às vezes não tem esse problema. Eu acho que a questão do cigarro é um pouco isso. Você vê velhinho fumando com... parei com 85 porque tava fazendo mal. Tem umas velhinhas na França que elas fumam, e ela vê que é corcundinha, né? E lá não tem alguns prédios que não tem elevador, eles sobem a sacola e vai embora, né? Então, não tem conversa, tem não casos tem... e casos. Agora, você falou da Croácia, Kim, você sabe qual é o animal de estimação dos árbitros que eles estão comprando, né? Sabia, não? Sabe qual é? É a capivara. Puta, essa foi a pior, hein? Acho que vai ganhar o prêmio. Meu Deus. Capivara. Essa foi ruim, viu? Tá louco. Tinha uma boa pra fazer com cigarro, mas como é muito técnica, vocês não vão saber. Tá, mas fala aí. O do cigarro? É. Qual é o salgado predileto dos fumantes? É o Kirby. Que tem o cigarro Kirby. Não... Viu? Não, é mano, muito essa foi específico. realmente Quem é horrível, fumante meu vai Deus do gostar. céu. Kirby. Nossa. Eu tava até assistindo, não sei porque eu dei play, apareceu de recomendação, alguém mandou em algum grupo que eu... Acho que foi no grupo da notícia, tava postando a notícia, alguém postou assim, Pobre Flix. Aí eu resolvi abrir pra ver o que era esse Pobre Flix. É tipo uma Netflix de pobre. Aí tinha um morto muito louco. Eu falei, pô, esse filme é bacana. Aí comecei a assistir assim, uns 20 minutos, tava trabalhando, olhando assim pro lado, e os caras fumando pra cima e pra baixo, subindo elevador, dentro do trabalho. Assim, antigamente, né, realmente as coisas eram diferentes, mudaram muito. Mudou muito. Agora... Total. Fumavam Acabou. em estúdio de rádio, estúdio de TV. Aliás, procurem, agora eu me lembrei, cara, tem um negócio muito maneiro. Tem um Roda Viva com o Maluf, em que, cara, o Maluf tinha acabado de fazer uma legislação dizendo que era proibido fumar nos restaurantes. E estavam todos os repórteres Contra o... contra o Maluf, dizendo que era um absurdo, que é uma liberdade individual, um direito do cara querer fumar e um direito de ter uma área, o restaurante ter uma área específica para fumante, e que ele estava interferindo, o Estado estava interferindo na vida do indivíduo. E eles Eu tenho têm razão, esse né? vídeo, tem razão. eu vou achar esse vídeo, eu tenho esse vídeo, eu vou mandar pro nosso editor. O que é isso? Nós estamos discutindo isso porque, quer dizer, isso é importante, se a pessoa quer fumar ou não quer fumar. Quer dizer, eu acho que estamos discutindo tem isso uma porque vocês estão interferência. perguntando. Não, eu acho que e eu questão... não me nego a responder nenhuma pergunta. Eu acho que... Agora tem mixed feelings sobre... Mixed feelings, eu adoro essa palavra. Chique, hein? Sentimentos misturados sobre essa coisa. Porque... realmente, É pra quem não famoso- fuma, eu não fumo, eu nunca fumei, meus pais fumavam, assim, eu passei essa coisa, os pais fumam, o filho vai fumar, porra nenhuma, meus pais fumavam minha mãe fumava no quarto às vezes, hoje não, mas ela, quando eu era moleque, fumava no quarto, e bicho, eu cresci com ele, nunca pus cigarro na boca, nunca fumei, e nunca me incomodou. Quando começaram essas leis de proibição, hoje eu sinto cheiro de cigarro lá da esquina, entendeu? Porque eu desacostumei com essa convivência. O que eu não acho que é tão ruim, também tem... pro cara, o cara que trabalha, o garçom, não sei o quê. Agora, você proibir de ter uma área de fumante, falar assim, ó, tem que ter uma área de não fumante. Eu acho meio... Mas é melhor do que você falar, proíbe. Não pode ter uma charutaria, eu não sei, pode? Pode, Charutaria mas pode. por exemplo, você não pode, ele pode ser, mas não pode ser misturado com um restaurante, por exemplo. Ah, entendi. E aeroportos internacionais, não aqui os nossos, né? Mas, por exemplo, em Frankfurt você tem salas específicas para fumante. O cara que você entra parece sair defumado, né? Isso é uma sessão da mãe menininha, sai todo defumado, né? Mas esse negócio da nicotina é isso. A nicotina, você se acostuma com o cheiro, então você não nota mais o cheiro da nicotina. Aí depois você se desintoxica, né, digamos assim, depois você reconhece. Eu não sei o que é melhor nesse caso, sinceramente, proibir ou não proibir. Mas vou mandar o vídeo do Maluf, mas é um ponto. É bom. E o croata fumando ganhou da gente, né? Então você vê também tem isso. que situação.
Continuando aqui na pauta da Copa, o cemitério fecha por causa de jogo do Brasil e enterro de idosa é adiado. Cara, Ela já... puta sacanagem. Isso foi em Praia Grande ainda, né? Todo mundo, Sim. eu adoro, eu santista que sou, adoro quando o pessoal fala, eu fui lá pra Santos e é Praia Grande. Porra, velho. Você vai pra São Paulo, vai pra Guarulhos e fala, fui lá pra São Paulo, velho. Não, você foi pra Guarulhos. Praia Grande, Santos é Santos. Mas independente disso, é um puta desrespeito, porque os caras marcaram. Se ele avisa antes, né? Pô, veio gente, eu fui ler o negócio, fiquei com pena, veio gente Também, do interior, gente. 500 quilômetros, os caras viajaram pra vir no velório, não conseguiram, tiveram que voltar e, pô, é muito Brasil, né? E a prefeitura depois falou, realmente foi um erro, mas eles remarcaram e tal. Porra, bicho, remarcar velório. Tudo bem que pro morto não vai fazer muita diferença, né? Porque ele tá a eternidade aí. Ela tem todo o tempo do mundo, né? Não tá com pressa, né? Mas os vivos não, né? Não, cara, realmente é um absurdo. É um absurdo. Desrespeito. Não, desrespeito. Eu sempre digo até, assim, claro que é difícil, né? É um absurdo. Você vai, não, deixa aí que a gente vai ver o jogo da seleção, né? É um absurdo. Mas a própria questão da morte, da tristeza, né? Porque a pessoa tá triste, para que a gente vai ver o jogo da seleção comemorar, entendeu? E, pô, muita gente não vai assistir o jogo. O cara que tem que fazer uma operação de emergência, assistir o jogo não é um caso de vida ou morte. Ainda mais esses jogos do Brasil aí, que ganha. Assim. Pô, é difícil. Agora... Ainda perdeu, né? Ainda perdeu, quer dizer, cara... Vai ver que o fantasma era... o defunto... A alma alma foi lá... Mas que eu vou... Esse negócio de morte é isso, né? A gente tem que... Morte é que nem geometria. Você tem que saber passar para outro plano. Então... Vou cagar. Segue o jogo, literalmente. Tá todo engraçadinho ele. Oi? Avançando aqui então, seguindo o jogo. Descubra qual pedra pode te ajudar a realizar suas metas em 2023. Eu sei Já uma. tiveram uma pedra de estimação? Eu sei, o tijolo. Se o cara começar a trabalhar, entendeu? Vai ganhar dinheiro e vai realizar as metas. A única pedra que realiza, meu, é o tijolo, vai trabalhar. Pedra é o que esses caras estão fumando aí pra escrever essas coisas, né, bicho? Porra. Eu fico olhando isso. Uma pedra, né? Sei lá, os índios pelo menos cultuavam algumas... Eles faziam aqueles totens, coisas assim. Aí vai piorando, vira uma pedra. Pega uma pedra, isso aí vai te dar sorte, azar. Não, e é mó loucura, porque eu conheci... Eu tô lembrando aqui comigo, falando de pedra... Uma vez eu tava andando com um amigo meu e eu percebi que ele tava se olhando umas pedras no chão e pegar, botar de volta. Depois de um tempo ele pegou uma e guardou. E eu falei, pra que essa pedra aí? Ah, não, li um livro aí que falou pra ter uma pedra. Eu preciso dessa pedra pra guardar, botar no bolso pra andar. Enfim, li algum livro de autoajuda que mandava procurar uma pedra. E eu tava andando com o cara e o cara catando pedra no chão até ter a pedra especial. E eu sei que ele ficou essa parada dessa pedra aí mais de mês, que não, que essa pedra e que vai ser isso, é porque você não entende. Eu falei, realmente eu não entendo não. Boa sorte. A única pedra essencial e fundamental é bíblica, né? A pedra do Pedro, que fundou a igreja. Não, mas até o Cristo, né? É comparado com a pedra fundamental, né? Mas o resto é história. Mas é muito engraçado essa parada, você vê a reportagem e como é que funciona o sistema que é louco mesmo. Porque eu conheci uma menina, né, conheci uma menina, não tive nada, amiga mesmo, no Rio, e ela sempre ela sempre falava dessas teses orientais, etc. Não orientais, mas místicas. E aí ela falou assim, não, essa aqui é a pedra do amor, eu tenho lá uma rosa, esqueci o nome da pedra e tal. Aí eu falei, mas deu certo? Mas ela, coitada, foi abandonada na porta da igreja, até de um trauma com isso, e nunca mais casou e tal. Eu falei, e aí, mas então... larga essa pedra, né? Larga essa pedra. E ela falava outras teses também, que eram engraçadas. Ela falava assim, não, você tem que entrar na frequência do universo. Na frequência correta da abundância do universo. Ela falou assim, pô, mas como é que é isso? Então, se eu quiser uma casa em Ilhabela, aí eu tenho que entrar na 94.2 Hz. Agora, se na hora eu não entendo 94.2, cair pro 92...
cair em Guarulhos, é isso? Pô, então... mas elas vão desenvolvendo esse raciocínio, cara, que no final te bota preso, né? É uma prisão. É uma prisão. Porque você fica se punindo que não estão na frequência correta do universo. Exatamente. Aí depois ela pegava as pedras, cara, várias pedras, cristal, etc. Falou, ó, pedra, você tem que energizar a pedra. E aí eles fazem um trabalho, bota na água, sal, Sim, bota no sal, sol ou na exato. lua. Aí eu falo, mas peraí, pra que você vai energizar a pedra? Então a pedra não... Energiza você mesmo, alguma outra então, coisa. pô, vai direto na fonte, vai lá pro sol, fica no sol, entendeu? pra você. Faz sentido. Então, mas você vê a falta de vai se criando essas teorias místicas, né? Crendices e tal. Mas você falou uma coisa interessante. Quando o cara acredita que ele é o grande responsável por tudo, pelo bem e pelo mal que acontece em sua vida, eles falam tanto da culpa cristã, culpa católica e tal. Na verdade, você carrega a maior culpa de todas, porque tudo que dá errado é só você. Sim. E tudo que dá certo é você, tudo bem, tem esse bônus, vamos dizer, mas tudo que dá errado também. E realmente, muita coisa que dá errado é nossa culpa, mas se você não acredita em algo transcendente, que também vai te trazer um bem e vai meio que te guiar para um... Se você se deixar na mão dessa coisa maior, tira um peso, né? É o contrário. É o que eu sempre falo. Na igreja eu sempre recebi perdão. Eu vejo o que tem de errado, tento não fazer o que tem de errado. Eles mostram as coisas erradas, mas o que eu recebo, na verdade, é perdão. Não é culpa. Mas, além disso... Não quer dizer que eu vou fazer só as mesmas. Não é só, né? Vai virar homem muriçoca o tempo todo. Né? Então, mas além disso, não é só isso. Não é só que a pessoa ela se culpa porque ela não conseguiu as coisas, porque ela não conseguiu atingir a frequência certa, os ritos corretos, ela não fez todo o ritual, né? E tem vários, tipo, sei lá, costurar o nome do inimigo na boca do sapo, aí você não acha o sapo do tamanho correto, o seu inimigo ganha, a culpa é sua. Mas não é só isso. Isso já é uma prisão por si só. Tem um outro lado, que é você também começar a perder a misericórdia e a empatia com as pessoas. Porque você fala assim, cara, aquela pessoa não atingiu porque ela não se conectou com a sua própria prosperidade. Aí você fala, pô, cara, o cara tá com fome, velho. O cara tá ferrado lá. Não, mas você não sabe como é que ele se conecta com a prosperidade, que tipo de energia que ele traz pra ele. Então é uma forma de dizer assim, irmão, esse problema é seu. Pode crer. Problema seu? Pois bem, moradores sequestraram a equipe da Enel para ter luz de volta no centro de São Paulo. Cara, mas só um minuto. Eu queria bater palma pros moradores. Eu já passei por isso. Já tive essa vontade de sequestrar o carro. Os caras ficaram 72 horas sem luz, bicho. 72 horas. Eu fiquei, em casa, já cheguei a ficar 48. Não chega a 72. Mas é punk. Não, estragando comida. Não. 48 não, perdão, 24. Tem o lance na notícia lá, fala justamente que tinha uma grávida com criança subindo escada de noite, no escuro. Ela fala exatamente isso, deu uma pena. E os caras ficaram sem água também, porque a bomba de água não funcionava. Então, cara, sem água e sem luz, 72 horas. E aí eles encontraram... sem celular, né? Imagina. Tem que pedir pro vizinho carregar. Outro bairro, né? Eles encontraram os caras da Enel, que são abortistas, né? Você sabe? Não sabia. Porque eles não querem dar a luz. O Kim nem se mexe. Essa foi boa. Mas aí encontra os caras e até com alguma justificativa, que eles falam, pô, mas lá é perigoso, eu tenho medo. Só que, um trabalho que o cara faz em 3 horas. E aí você vê que a cagada não é nem dos caras da Enel, a cagada vem antes, é deixar uma Cracolândia existir no meio da cidade. Isso não... Tem que fazer alguma coisa com isso, né? Porque... a gente já foi na Cracolândia várias vezes. Eu digo esse passagem só para entender que vai ficar fazer trabalhos sociais. É perigoso, claro que é perigoso, mas não é... Pô, é bem mais seguro que alguns lugares da Faria Lima. Eu tinha um chefe que Pelo falava... menos você tá vendo o cara te roubar. É verdade. Mas eu tinha um chefe que morava na perifa, né? E ele tinha grana. Era meu chefe, dono do estúdio que eu trabalhava, e era um estúdio que, como é que se diz? Próspero.
E aí a gente falava, pô, João Ponês até, era um japonês. João Ponês, era muito o João, boa. era o João Ponês. E aí o João, a gente falava, pô, João, sai lá daquele bairro, vem para um lugar mais perto, melhor, que tenha mais qualidade de vida e tal. Ele falou, cara, eu moro onde eles dormem, vocês moram onde eles trabalham. É muito mais seguro morar lá do que morar aqui. Mas lá não, lógico. bicho. Isso aí é desculpa do cara não querer ir lá, cara. Não é assim, claro que tem na área, mas dá pra, pô, já fui muito, não tem, não é isso. E assim, é o dever, né, cara? O dever é dever. Ainda mais Você o não cara tá- ligar a luz lá, vai ser bem recebido. É o que o cara falou, 3, 4 horas, nem isso. Enfim. Não, foi A única foi má piada vontade, boa má que envolve poste é a diferença do poste pro bambu e pra mulher grávida. Qual é? Essa você conhece, né? Não, conta. Pô, Tu não sabe qual é essa? Não, conta aí. Não, você sabe qual é. Conta Tu aí. sabe, a diferença é que o poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. é isso. Não vou perguntar o resto. Ah, não pergunta. Tô sentindo que essa do bambu é um bait. E o bambu aqui? Pô, essa é clássica, pô. Da menina que pergunta pra Silvio Santos Silvio ao vivo no Santos, E o programa. bambu? Enfia no teu cu. Ah, ok. Essa é clássica, é a Pô, você clássica não essa daí. conhecia. Ah, ó, o rei do Essa- tiozão não conhece a clássica das clássicas. Essa eu conheci pelo Pânico. O Ah, eu Pânico conheci. É teve aquela saga no passado, encontrando a menina do bambu. Porra. Cara, esse vídeo viralizou e eu lembro, essa piada era clássica, a molecada contava. Mas, cara, a japonesinha falando pro Silvio Santos. O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? Enfiando teu cu. Ah, falou? Falou. Ao vivaço. Silvio Santos mais novo, cabelo todo Quem não periquitado. viu, Olha assim, falei, meu se Deus. você esteve fora do planeta e não viu esse vídeo, procura. Fui eu. Tava eu e o Elon Não, Musk esse na vídeo o SpaceX. Brasil todo viu. Mas continuando aqui, ainda falando de, não sequestro, mas de presos. Um preso fugiu de penitenciária de segurança máxima um dia após a inauguração. Virou presidente ou não? Pois é, cara. Cara, a segurança Um dia. máxima do Brasil é sensacional. Um Um dia. dia depois da inauguração, cara. Os caras devem ter inaugurado sem estar pronto, aquelas coisas, né? Porque você chega em aniversário na hora no Brasil, o cara tá arrumando a cadeira ainda. Tá? É isso. É mais ou menos isso. Cara, puta, meu, tem que inaugurar. O prefeito deve ter, ou o governador, falando, ó, tem que inaugurar essa porra. Inaugurou, então vai assim mesmo. E o cara... Um dia a segurança máxima Cara, já falhou. Isso resume o Brasil. Suco de Brasil. Suco de Brasil. Então, Tô pegando sumo aqui, do ó, o Brasil. bonde no suco de Brasil. Esse STJ presídio é intancável. Intancável. Não, aqui, ó, suco de Brasil. O STJ anulou busca e apreensão de bebê durante o parto e devolve a mãe. E o devolve a mãe. Ah, meu Deus. Eu vi essa Cara, notícia lá, inacreditável, cara. Surreal demais, bicho. Busca e apreensão de bebê. Teve algum precedente isso? Como é que você busca? E eu não consegui entender o motivo da busca e apreensão. Também não consegui, eu não vi o detalhe, quer dizer, o pedido era na certa. Já tá adotando, alguma coisa assim, alguma relação adoção, meio pode esquisita lá e tal, enfim, não sei qual era ou não, mas. Barriga de aluguel. Mas não aquelas é coisas. durante o parto, né? Não é do parto, né? Logo depois do parto. Mas isso mostra, essa intancável notícia, o nível da alienação do judiciário brasileiro. Porque, olha só, se o STJ teve que anular, entenda, como diriam os nossos queridos datilógrafos, é porque um juiz de primeira instância deu e o Tribunal Superior, que é um TRE, mas você imagina se for federal, não sei, o estadual, o TJ, mas o Tribunal Superior confirmou. Então o cara teve que ir para a terceira instância para o STJ pedir a anulação, entendeu? Então imagina o caos que não é isso. O nível da alienação, hoje o judiciário está tão distante da realidade do povo que o cara não consegue imaginar mais as situações na sua vida real, entendeu? Exatamente. É tudo... O engraçado que fica tudo... o vídeo, a pessoa fala, ó, isso aí foi em Santa Catarina, viu? Tá vindo várias decisões assim de lá. Tem que falar lá, o pessoal dá uma olhada no que tá acontecendo. Não sei se falam de corregedoria, CNJ, mas falam que tá ruim. Tá ruim o que tá vindo de lá.
Cara, o bom é que a justiça brasileira é tão lenta que a criança já deveria estar com 18 anos, né, nessa decisão. Tipo, já tá na faculdade. É criança. O cara tá tendo aula, daqui a pouco bate a porta e fala assim, senhor João, o senhor pode voltar, eu tenho que te ouvir a casa original. Agora, aqui vale o ditado que você está falando da Santa Catarina, que é a primeira instância, vale o clássico ditado que o peixe apodrece pela cabeça, né, meu amigo? Então, Não entendi. começa por cima, né? Pelas decisões Sim. alienígenas que estão rolando lá em cima. Então, lá pela cabeça e que depois vai descendo. Se a sim. cabeça não funciona bem, assim, né? E as decisões estão cada vez mais esdrúxulas, né? Vindo de... Não, virou bagunça total. Enfim, já falamos sobre isso. E falando ou não podemos ainda falar. de bebês, o Doll fala o seguinte, que bebê nasce com cauda de quase 6 centímetros de comprimento. E aí? O silêncio. É um bebê jacaré ou é um bebê mesmo? Tomou Não sei, hein? Tomou picadinho, não pode falar o nome. Putz, Tem que falar depois faz o picadinho feminino, de picadinho, né? Tomou picadinho feminino. Cara, tem um filme que é um desses, Quem Vai Ficar com Mary, que eu não gosto dessa turma aí, desses irmãos, não sei o quê. Green. Quem Vai Ficar com Mary, fizeram aquele Debbie Lloyd. Não é o Debbie Lloyd. O Debbie Lloyd é bom, pô. Eu mesmo Irene, o Debbie Lloyd eu não vi. Que eu acho meio over, assim. Mas tem um desses filmes, assim, que o cara do Seinfeld, o carequinha, como é que é o nome dele? Pô. Que é o mais engraçado, né? Ele tem um rabinho, ele abana o rabinho. Good Lord. You believe me now? Oh, man, it really does wag. Only when I'm nervous. É o filho dele. Então, não sei. E aí, o que a gente faz com isso, hein? Com essa notícia? É uma pergunta. Cresce com rabinho, cresce sem rabinho. Operar, né? Sei lá. E se crescer mais, tem 6 agora. Daqui a pouco, sei lá, Foi cresce no de 20 México, né? centímetros. No México tem umas coisas genéticas interessantes. Foi lá que nasceu. Foi lá que nasceu aquele. O cara que deu origem à Bela e a Fera, se eu não me engano. Que deu origem à história Sim. da Bela. O cara que era todo peludo, não sei o quê. E foi. Aliás, essa história da Bela e a Fera é muito interessante, porque é real, é baseada numa história real. Foi um cara que nasceu. Não sei se foi Espanha ou México agora, mas enfim. O cara nasceu peludo, assim, e era meio deixado pra lá, só que era muito inteligente. A mãe resolveu dar estudo e não sei o quê. E aí um príncipe ou uma princesa resolveu adotá-lo como... porque ele era um cara legal e era meio jogado. E aí foi o que inspirou a Bela e a Fera, o filme, não, o livro, né? Tem um livro que é uma história, no caso é uma ficção, mas é baseado na história real, do Victor Hugo, né? E agora não estou me lembrando o nome em francês, mas são de crianças, é um tipo de que eram deformadas de forma proposital para servirem como De circo. criança de circo. Cara, e aí que tem loucura. um tipo de criança, tem um nome desse livro, eu não me lembro agora como é que é, mas foi uma geração de crianças que foram deformadas para servir como se tivesse sido naturalmente nascido assim, né? O ser humano é muito doido, né? Mas nesse caso aí, eu acho que tudo bem, né? 6 centímetros deve dar para operar, não chega a ser um freak, né? Só uma caudinha legal, tem uma caudinha. É. Eu acho legal, meio Pode ser da até ideia que é meio Tiranossauro Rex. É meio legal, diferente. é diferente. Tem cara que põe Ah, é. chifrinho, não tem hoje em dia? Tem os caras que se põe, deformam, põem se chifrinho, deformam. tem os caras que Não, querem parecer nem com o diabo. começa a falar disso. Esse assunto é demais. O melhor é quando pega alguém assim, com chifrinho, várias modificações corpóreas e falar, não consegui achar emprego, estou desempregado. Por que será, né? Por que será? Porque Mas beleza. Meu Continua, Deus. e até essa galera até parece uns Avatar, né? Fuck. Aí fala, não sei, não consigo. Até parece o Avatar, essa galera. E eu tô falando isso porque o James Cameron, ele falou que testosterona é uma toxina e homens precisam acabar com ela em seus sistemas, seus organismos, né?
Bom, só pode vir do cara que fez o pior filme da história, né? Que é o Avatar. O Avatar, pra mim, é o pior filme já feito. E ele fez o segundo pior filme já feito, que é o Titanic, que é muito ruim. Pô, eu não sabia que tinha feito Titanic. Ele fez, Ou seja, é um cara... Ele também fez o Exterminador do Futuro, que o pessoal fala, nossa, que eu acho um filme bem ok, assim, não acho nada demais. Mas ok, enfim... não mais do que ok. Mas peraí, o filme é uma porcaria, foi salvo pela belíssima atuação do Schwarzenegger, né? Que é o que vale, né? Que é Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Que aquela cena ali é o que vale. Não, é um bom filme, é um bom filme. É, o Hasta la vista, baby vale, o resto é uma chateação. Mas o... Não, a história é interessante e tal, mas a questão é que o cara... Hollywood, né? O cara fez um filme com o Schwarzenegger e vai falar de testosterona, né? É engraçado, esse pessoal não tem noção das coisas. Não, porque eles são instrumentos de uma mensagem, né? Eles são instrumentos de uma mensagem. Existe hoje uma... E isso pra mim é claro, existe hoje uma vontade de reconstruir uma sociedade, cara, onde o papel do homem... Acho que até Paulo falou sobre isso, né? Eu vi no programa... Eu não estava, mas eu vi. Eu acho que sim. Não falou? Porque a ideia é de formar uma sociedade onde os homens são feitos para obedecer. Ah, sim. E aí uma forma de fazer isso é você tirar, cara, você tirando a testosterona do cara, você tirando a vitalidade, a virilidade, entendeu? E o homem vai se modificando, ele está sendo modificado. Então e começa com essas ideias de dizer que a testosterona, que é vida, é na verdade uma toxina. Entendeu? Começa com a ideia da linguagem, machismo tóxico até virar toxina de verdade, literal, né? É isso aí. Então, começa na linguagem e acaba na realidade. Oi? Por que tu não gostou de Avatar Trailer? Porra, puta filme ruim, velho. Você achou legal aquela porra, velho? Eu não lembro, não. Eu lembro... O único sentimento que eu tenho do filme é o que eu lembro que eu fiquei com muita raiva porque tinha um comandante que o cara... Eu tava torcendo pra ele matar a galera meio que no filme, uma parada dessa. Eu não lembro da história direito. Não, é muito engraçado porque fica aqueles seres da selva e tal, só que os caras têm tecnologia pra voar e não sei o que, né? Sim, tipo, tem tudo que é legal da civilização, mas não, nós somos é uma balela, é um negócio... Mas olha só, é que eu digo, isso aí é um excelente exemplo de como você tem um conjunto de ideias que é fixo e ele fica tentando ser expresso de várias formas, porque o Pantera Negra é a mesma coisa. É uma tribo, o cara é tribal, o cara valoriza os ancestrais, tem cultos tribais e ao mesmo tempo tem a melhor tecnologia do mundo, entendeu? Exatamente. Então é tribal, mas tem uma tecnologia. Aí, entendeu? Falar de ancestralidade, todas essas baboseiras que tem aí hoje em dia, essas... E quando a gente sabe que, né, na história da humanidade essas coisas nunca andam juntas, né? Não. E é aquele discurso, o ecologismo, né? Não é você amar a natureza, não é você divinizar a natureza, que é o que eles fazem no filme. É como se a natureza fosse o ente, a mãe Gaia e não sei o quê, e nós, os homens malvados, né, só queremos ir lá para destruir e pegar as coisas os recursos naturais dos bonzinhos índios, né, que no caso não são índios, mas é como se fosse os bons selvagens. É um papo que a gente já falou sobre isso diversas vezes e é tóxico, na verdade, isso sim, para a sociedade, porque você acaba endeusando o que é mais fraco, o que é mais primitivo mesmo, e, ao invés de pegar as tradições, né? Sim. Que são antigas, nem sempre que é antigo é ruim, mas o que é primitivo não é bom. É bom o que você já, né, testou com o tempo, você testou com a história. A gente luta como ser humano para bloquear os instintos primitivos, justamente porque ser humano é ser um pouco mais do que um ser da floresta. Eu só debato, só começo a levar a sério, começar a levar a sério alguém que cultua a ancestralidade, cultua o tribalismo, se ele não usar papel higiênico. Aí eu começo, você usa? Não, uso, então não vou falar com você. Todos os avanços civilizacionais ele quer manter e valorizar o tribalismo. Então não tem discussão, né? É o socialista de iPhone. Isso aí. E seguindo aí a linha de agendas, etc., você vê a notícia aqui, ó, que o rei da Holanda, ele determina a investigação sobre o papel da monarquia no período colonial, e essa investigação será feita por especialistas em direitos humanos para medir os impactos
que isso pode ter gerado na sociedade, na vida das pessoas. Pois é, né? É engraçado. Quem diria que eu um dia ia estar aqui reclamando de uma pessoa querendo estudar história, né? Porque eu sempre gostei muito de história, sempre gostei. Só que a gente sabe qual é a pauta, né? A gente sabe qual é a do rei. O rei é um cara que teve tudo na vida, esse rei aí. Tá tudo certo, a vida já tá mais ou menos resolvida, que nem a gente falou ontem, né? A gente estava conversando sobre isso. E aí ele precisa lutar por uma coisa, por uma causa e não sei o quê. Aí ele fala, não, vamos estudar como foi a colônia nos tempos antigos, o que é super válido, eu acho que tem que estudar mesmo, sempre quanto mais a gente souber. Só que ele quer estudar a partir de uma ótica que ele diz, isso aí não vai virar nada, é só pra gente saber mesmo, não vai virar lei, não vai virar coisa nenhuma. Mas a gente sabe que os estudiosos vão chegar lá para fazer a reparação histórica, que é o que os estudiosos de história hoje fazem, é basicamente querer justificar coisas de hoje de reparação histórica com o passado, mesmo que tenha que reescrever. Ou seja, ou esse rei é muito inocente e burrinho, ou é um que tá na agenda woke aí, querendo... Cara, eu tenho um profundo... Eu vejo essa notícia, ela me traz um profundo mal-estar, uma mistura, assim, realmente de raiva, mas... Sério, mas porque, assim, é de uma covardia intelectual, moral, de todo tipo de coisa. Porque, na verdade, cara, já começa com a ideia seguinte, que você falou corretamente da reparação histórica, mas a ideia do que o cara fala assim, o rei, a monarquia sempre foi um privilégio, uma molezinha. Eles nem entendem como foi montado, como foi formado a própria Batalha dos Bárbaros, de um rei, de um líder, como essa história foi formada. E aí o mais interessante, e isso tem sido feito, cara, recorrentemente, o Silva Almeida, naquele livro que vocês me obrigaram a ler pro Quinto Elemento, lá do racismo estrutural, ele larga, né, as premissas deles, são tão absurdas, são tão vazias, que até o Gessé de Souza, que é um cara de esquerda, falou, não dá pra ler. Falou assim, isso aqui é uma baboseira. Mas por quê? Porque ele parte do princípio, por exemplo, que toda essa das colônias, da colonização, nasceu pelo animismo francês para poder divulgar a civilização e houve um domínio, como se, é o que você falou, toda a turma fosse bons selvagens. E existe um recorte histórico. O mundo começou aqui, como se o Big Bang tivesse começado na monarquia colonizando os povos. E aí você volta e fala assim, beleza, cara, mas posso voltar um pouquinho no tempo? A Rainha de Sabá, o Egito tinha escravo, amigo. Toda a construção, você quer falar de reparação histórica? Então vamos voltar no tempo. O Egito escravizou pessoas também, entendeu? E escravizou brancos também. Então os egípcios que eram africanos, aí desde que a África era um lugar romântico, bonito, tranquilo, amoroso, e que todo mundo era legal, aí chegaram os malvados europeus e acabaram com o mundo, é mentirosa, é falsa. Não tem relação histórica. O Império Babilônico, né? Você fala, cara, os caras eram cruéis também. Então, essa relação, cara, de domínio, de guerra, de invasão, a falar, não, mas os europeus... os muçulmanos foram até a porta da Europa lá, e se não fosse pela Batalha de Tours, a gente hoje se chamava Mohammed, eu me chamaria também, sei lá. Né? Então, assim, cara, que baboseira os caras estão falando, cara. É covardia isso, entendeu? E aí vem um cara que virou modinha, porque a França foi a primeira a fazer essa baboseira, de falar assim, vamos devolver as colônias. Que surpresa. Vamos devolver as colônias e tal. Aí Portugal tá entrando nessa agora, e agora esse rei bobão, que é um bobão, né, um woke bobão, que não honra o cargo, com dúvida, tá entrando nesse discurso da modinha. E é curioso, né, porque a gente quer saber mais sobre o passado. Eu quero saber, o que mais quero é saber. Sim. Só que eu sei que esses caras vão manipular todas as informações para chegar onde eles querem. Eu sei, não porque eles têm uma ideologia diferente, é porque a gente vê eles fazendo isso ao vivo. Nos Estados Unidos tem aquele projeto 1700 e não sei o que eles dizem que o New York Times até endossou e depois voltou atrás, falou, não, isso é uma bobagem, dizem que o nascimento da América não foi com a independência, foi quando os negros foram escravizados ou teve uma revolta de negros contra a escravidão. Então, assim, querer reescrever a história para uma questão de reparação. E a gente tem que lembrar, você falou que tinha escravo branco, que escravo, a palavra escravo vem de eslavo, que são os loiros de olho azul. Isso. Entendeu? Então, o homem sempre escravizou o homem
E a única vez que o homem resolveu falar assim, pô, esse negócio de escravizar o outro não é muito legal. Porque antigamente eles dizimavam, né? Sim. É melhor escravizar do que dizimar. Então foi já um passo à frente. Já foi um ato de bondade, de humanidade. Né? Por mais, mas você tem que olhar as coisas de como elas foram, né, no tempo. Não adianta isolar o tempo e falar. Mas foi só depois do cristianismo que falou, ó, todas as pessoas foram criadas por um Deus à sua imagem e semelhança, que você pode olhar para o outro e falar, não, aquele cara, eu não tenho o direito de tirar a liberdade dele. Então, o cristianismo, que as colônias cristãs vieram cristianizar os índios, que malvados, foram os responsáveis por falar para o índio que escravizava o seu inimigo, falar assim, índio, escravizar não é legal também não. Gente, desculpe, eu vou falar duas coisas aqui, desculpe não, eu vou falar, a gente imbecil. Na Índia, onde a gente fala, a Índia, a viúva era queimada viva quando o marido morria, junto com o corpo do marido. Vê se essa turma fala isso. Não fala. E esse papo, desculpa aqui a absoluta sinceridade, de reparação histórica, é só para fazer 3 ou 4 ganhar dinheiro, amigo. O dinheiro não vai, vamos reparar historicamente, vamos fazer aqui política, dinheiro, porque é muito lucrativo. E eu vou dizer isso bem claramente, é muito lucrativo você ser um representante autoproclamado de classes ou de minorias. Eu represento a minoria, representa nada, ninguém vai lá em Guaianazes ver a vida do cara, mas o cara tá aqui dando entrevista no Roda Viva, dando palestra, falando de reparação histórica e metendo dinheiro no bolso. É lucrativo você ser 1% que fala por 99%, só que os 99% não estão nem participando dessa discussão. Papo furado, isso é para tirar dinheiro dos outros. E mais, só finalizando aqui, essa coisa de reparação histórica, além de ser injusto de certa forma, porque todos temos reparações históricas, né? Todo o povo do mundo, todos, até o cara que hoje é rei, um dia sofreu. Nossos ascendentes, todos um dia sofreram. Claro que a escravidão é uma ferida recente, a escravidão dos negros aqui, a gente tem menos de 100 anos, né? 100 e poucos anos. É muito recente. Eu acho que algumas coisas devem ser feitas sim. Eu não acho que tem que falar, tudo bem, é por aí. Agora, a gente tem que olhar isso de uma forma que as coisas a serem feitas, elas sejam efetivas. O que estão fazendo é uma coisa que não tem... Quando que vai ser paga a dívida? Vai chegar o dia, 2046. Pronto, pessoal, conseguimos, pagamos. Não vai nunca, não vai. Né? E tem um problema que é o seguinte, tem duas coisas que também tem por trás disso, que são duas covardias. Será que tudo que aconteceu na sua vida, tudo de ruim aconteceu na sua vida, foi causado única e exclusivamente por eventos históricos e você não tem responsabilidade nenhuma da autodeterminação da sua vida. Exato. Não estou dizendo que se eu tivesse uma outra oportunidade, eu não poderia ter chegado além. Não, porque a ideia da reparação histórica significa tudo que aconteceu de ruim na minha vida foi causado por um terceiro. E a pergunta que fica também é o seguinte, tudo que aconteceu na vida de bom na vida de um terceiro também só aconteceu porque ele é um privilegiado. Ele não trabalhou, ele não se esforçou. Então, assim, é uma grande mentira, uma alienação para te botar num lugar, cara, até de verdade, um lugar de conformismo. Tipo, poxa, o mundo foi cruel comigo, eu não consigo sair de onde eu tô. Faz mais sentido reparações, eu vou falar até uma coisa meio comum aqui, mas faz mais sentido reparações sociais do que reparações raciais, né? Quando falo em reparação histórica racial, aí é que me deixa mais assim, porque não mereceriam, é o que eu falei, é uma coisa que aconteceu e que é grave e nós devemos sempre lembrar disso para não acontecer de novo, mas não funciona do jeito que reparação. É isso. Olha só, reparações, a ideia de reconstruir a história e ver grupos que erraram sob uma ótica moral de séculos depois é um erro enorme. Porque você tem que voltar para... Tá bom, e a Babilônia? Você vai reparar quem estava lá? Não. Só nos últimos 500 anos. Vamos fazer um recorte? 500 anos? Por que 500? Por que não 1000? E as pessoas que vieram dessas famílias de 1000... Então, assim, não funciona. É uma baboseira. Tem outra coisa ainda. E o branco efeitos. Que estava lá lutando pela liberdade dos escravos. Ao mesmo tempo que um negro tinha escravos. Então, é difícil, né? Não é isso. Enfim. Continuando aqui sobre os avanços Ficou sério, civilizacionais. Vocês estão sabendo da farofa da GK? Bom. Não fiquei. Sim. Qual foi a farofa da GK?
não tá sabendo a coisa mais importante que aconteceu nos Não, últimos... o que foi? O homem muriçoca, Mais que a eu vou Copa. falar. É o Muriçoca, pô. Falou em baixaria, já... É isso. Aí ele já se empolga. Qual é a farofa? Pois dela? é. Mas aqui é a tua cara mesmo, Triel. A minha cara, cacete. O Pablo Vittar aqui, ó, estampa a manchete da UOL falando o seguinte: Pablo Vittar revela o que fará em Dark Room. Consegue imaginar, Arthur? Eu prefiro não saber. também. Realmente prefiro não saber o que ele vai fazer, nem no Dark Room ou qualquer um. Eu prefiro não saber. Com luz, sem luz, com galera, Pois. sem galera. Pablo Vittar diz que vai mamar horrores. Cara, Essa é a manchete do UOL. Ai. Isso é de uma relevância pra vida das pessoas, né? Imagina. mas eu não sei se eu tô ficando velho, mas eu fico triste. Sinceramente, me dá uma certa depressão esse tipo de coisa, cara. Porque a manchete... os caras estão colocando a luz, né? Numa manchete. Uma mamada. Que o cara vai mamar uma... Ah, mano... Porra, vai se f***, né? Desculpa o palavrão, mas... Puta que pariu, eu não quero saber Você o que deixaria- você faz com a sua... Você deixaria... Você entraria no Dark Room? Você entraria no Dark Room, Trielli? Oi? Você deixaria melhor. Você entraria no Dark Room e deixaria... Não, porra. Eu não frequento esse tipo de coisa. É Dark Room, porra. Eu sou eu sou um homem muriçoca fiel, com mulher única. Já se revelou aqui, ó. Não, eu quero Vai, dizer, vai na eu fui carne. casado, já tive outras mulheres, mas sempre uma só, de cada vez. Não é essa coisa de fazer Artista. suruba, já... Tô fora, velho. Eu sou old school. Eu sou old school também. Mas olha só, infelizmente isso aqui é um endeusamento, sabe, da banalização, como se, pô, mamei todo mundo no Dark Room fosse um negócio legal. Não é legal, não é maneiro. Não é maneiro. Falar o quê disso? sei, O que viu? pode falar disso? Nada. Pablo Vittar discorda de você. Deixa ele lhe encontrar na rua. Não, Vai essa mostrar pra farofa você que... GK aí, cara, já começa... O que é essa farofa de cá? O que É uma suruba. É uma suruba... Mas é um evento, é uma suruba casa? de influencers. Entendi. É suruba de influencers. Só que é o seguinte, faz suruba, quer fazer, faz aí, bicho. Mas é uma... Eu acho que é uma sacanagem, literalmente, que fazem com o sexo, que é uma coisa legal, bicho. Os caras conseguem estragar, porque isso aí, os caras ficam lá batendo martelo, entendeu? Não tem... O que é mais legal de uma relação sexual? Agora falando meio sério, é o envolvimento, é você trocar algo com uma pessoa que você ama, que você quer, né, passar o resto da vida. Essa coisa de... Isso aí é que nem... Uma vez um cara fez uma metáfora com as drogas, né? Era um cara ele era dono de uma clínica de drogas. Ele falava assim, ó, a cocaína é mais ou menos assim, é um pote de mel, um pote de merda com uma camadinha de mel, assim. E aí o cara experimenta o mel e fala, nossa, eu quero mais. E aí ele vai buscando aquele mel pra sempre e comendo merda o resto da vida. No sexo é a mesma coisa. Quanto mais você faz isso, banaliza, menos interessante vai ficar, menos gostoso, menos... E aí você vai, como qualquer coisa, você comer chocolate Godiva todo dia, você vai falar, foda-se, não sei o quê. O legal das coisas boas é você também dar você ter a temperança e chegar e falar, pô, eu vou fazer isso num momento especial, com alguém especial, uma coisa especial. Agora, vamos aí, amanhã, se eu chegar na rua, posso pegar qualquer um, posso mamar qualquer um, como diz esse bostinho aí. Aí, porra, aí não dá. Acaba, estraga uma coisa que é legal pra caramba, né? Eles conseguem estragar tudo que é legal. Eles conseguiram estragar a bicicleta, como diz o Morgan. Bicicleta era a coisa mais legal do mundo, você andar de bicicleta. Os caras conseguiram estragar, porque virou, ativismo, eu estou salvando o planeta. Então, a esquerda consegue estragar tudo que é legal. Tudo que eles botam a mão, eles estragam. Pronto, falei. Nervoso, viu? Ele tá nervoso com a mamada até agora. Tá nervoso com a mamada. Mas beleza. Só pra fechar aqui então, uma que é engraçada. Fezes de brasileiros são ricas em bactérias e podem ser doadas. Transplante de fezes é opção de tratamento contra infecção intestinal grave. E o Hospital das Clínicas da UFMG recruta doadores com idades entre 18 e 50 anos. Olha, vou te falar que essa matéria me deu esperança
da gente resolver a crise econômica. Porque se no Brasil, se as fezes podem valer dinheiro, o entende de brazuca que faz muita merda vai valer muita Ministério grana. agora tá cheio Eu acho que vai ter o Ministério das Fezes, inclusive. O Ministério da Saúde e Fezes. Tem que chamar Ministério da Saúde e Fezes. Mas, cara, é engraçado o Notícias de Quinta, né? Porque vocês mandam essas notícias e eu começo a ler, que engraçado, não sei o quê. Aí você vai ver, pô, que legal esse negócio. É sério. Porque, pô, o cara tem uma infecção, as pessoas doam fezes. Eu não sei, é meio chato, meio desagradável, é um assunto meio delicado. Mas eu achei interessante isso, cara. O cara tá todo fudido lá, meio nojento também. É nojentão. Mas é interessante. É. O cara sobrevive, né? Eu prefiro o nojento vivo do que... limpinho e morto. Limpinho morto. Não é. Ele tá feliz com fezes e triste com a mamada. Vai entender. É o mundo de hoje, que é o mundo que nós vivemos. Esse tá demais. O que adora me sacanear, bicho. Porra. Ai. É um coprófago, não é isso? Não, de jeito nenhum. Tem isso, isso aí. Bom, rapaz. se juntar os dois assuntos, tem pano pra manga, né? Tem pano pra manga. E é isso. Então ficamos por aqui, então. Fechamos mais um belíssimo Notícias de Quinta. Não tem como superar essas duas últimas notícias, então... Não tem. São Tá bom. intancáveis. Intancável, Brasil. É o nosso Brasil. Mas, E é isso, pessoal. Então, lembra de curtir, compartilhar, dar uma olhada no canal, dar uma olhada no podcast. Podcast não, né? No bate-papo, entrevista da segunda-feira. Foi com a Paula Schmidt, saiu na segunda, o arquivo meio que corrompeu, teve que subir o vídeo de novo. É só subiu, acho que o vídeo ontem. Foi na terça. Na terça-feira, no caso, etc. Enfim. Mas agora tá no ar, tá tudo bonitinho, vale a pena ouvir. Paula é jornalista, teve experiência no Brasil, fora do Brasil, em ambientes um pouco hostis, né? Principalmente sem a presença feminina. E foi banida do Twitter por bater na tecla de alguns assuntos ligados à pandemia. Vale a pena dar uma escutada. E semana que vem estamos de volta, né? Episódio especial. Semana ou não? que vem estamos de volta. Ou ainda é o normal? Especial. Vai ter um episódio especial. Não sei se já é o da semana que vem. Melhores do ano. Vai ter premiação. Premiação. E é isso. Fechou. Então valeu, gente. Valeu, Trelli. Valeu, Arthur. Tamo junto. Valeu. Abraço, Kim. Boa viagem.